Todo ano, quando o mês de outubro chega ao fim, as ruas se enchem de fantasias, abóboras iluminadas e casas cobertas por símbolos de terror. Crianças se vestem de monstros, adultos participam de festas sombrias e o medo se transforma em brincadeira. Logo depois, no início de novembro, cemitérios são visitados, velas são acesas e orações são feitas pelos mortos. Para muitos, são apenas tradições culturais, memórias de família ou devoções religiosas. Mas será que é só isso? Halloween, Dia de Todos os Santos e Dia de Finados, 3 datas aparentemente diferentes, mas ligadas por um mesmo espírito: a celebração da morte, o contato com os mortos e a mistura entre paganismo e religião. Hoje, na TCN, vamos revelar a origem dessas festas e entender, à luz da Palavra de Deus, por que os cristãos não devem se envolver com elas. Eu estou saindo daqui agora do parque porque vai começar uma festa de Halloween. E olha as músicas satânicas, a indução do mal e o que representa realmente essa festa. Preste bem atenção, eu vou filmar para vocês olharem. Dá uma olhada nisso aqui, porque é totalmente maligno. Olha isso, gente. Caveira de crianças, tá? Mãe e filhos, caveira. Os doces representados, mesmo de verdade, com sangue. Uma caveira, as bonecas. Tá vendo as coisas malignas que representam essa cidade? Olha o que mais. Aqui na lareira, como se fosse um forno. E aqui, os pés de uma criança com o cérebro dela cortado. Um boneco representando uma criança comendo vários doces, mas cheia de sangue, consagrando a demônios, deixando as comidas, os pratos e comendo ossos humanos, coisas malignas. O parque ele começa a ficar totalmente tenebroso, as pessoas caracterizadas de demônios. E o que a gente vê é isso aqui. E vamos simbolizar mais coisas. Olha aqui, gente. Crianças sendo machucadas. Os doces representando. A história do Halloween começa há mais de 2000 anos, nas frias terras da antiga Irlanda, da Escócia e do país de Gales, onde viviam os celtas, um povo guerreiro, profundamente religioso e ligado ao mundo espiritual. Eles celebravam no dia 31 de outubro o festival chamado Samhain, palavra gaélica que significa fim do verão. Para os celtas, essa data marcava o encerramento da colheita e o início do inverno, uma estação associada à morte, à escuridão e aos espíritos. Acreditava-se que nessa noite, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava tão fino que os espíritos dos falecidos voltavam à terra. Alguns vinham em paz, mas outros diziam vinham para assombrar, amaldiçoar ou tomar corpos humanos. Para apaziguar essas almas, os druidas, sacerdotes celtas, acendiam grandes fogueiras nas colinas, oferecendo sacrifícios de animais e alimentos e, em algumas lendas antigas, até sacrifícios humanos, como oferendas aos deuses da morte. Usavam máscaras de animais e disfarces grotescos para se misturar entre os espíritos e evitar serem reconhecidos. Essas roupas ritualísticas eram consideradas proteção espiritual. Com o tempo, essa prática se tornaria o embrião das fantasias de monstros e criaturas que vemos hoje nas festas de Halloween. Durante o Samhain, as casas deixavam comida do lado de fora como forma de agradar os espíritos, o que, séculos depois, evoluiria para o costume das crianças pedirem doces, o trick or treat. As famílias também colocavam velas em nabos esculpidos com rostos assustadores, acreditando que essas luzes afastariam demônios e guiassem almas perdidas. Esses nabos seriam substituídos, séculos mais tarde, pelas abóboras iluminadas, conhecidas como Jack-o'-lanterns, símbolos do espírito condenado Jack, um homem que, segundo a lenda, enganou o diabo e foi condenado a vagar eternamente entre o céu e o inferno com uma lanterna na mão.
O Samayan era, portanto, uma noite em que a morte era celebrada e a fronteira entre o bem e o mal se confundia. Era um ritual de comunhão com os mortos e de culto aos deuses pagãos das trevas e da natureza. Com a expansão do cristianismo romano sobre a Europa, a Igreja de Roma enfrentou o desafio de converter povos que ainda mantinham práticas pagãs. Mas em vez de eliminar esses rituais, preferiu absorvê-los, dando-lhes nomes cristãos. No século IV, já existia uma celebração em honra aos mártires cristãos. Por volta do ano 609 d.C., o Papa Bonifácio IV consagrou o antigo Panteão de Roma, templo dedicado a todos os deuses pagãos, e o transformou na Igreja de Santa Maria e todos os mártires. Ali nasceu o embrião do que seria, séculos depois, o Dia de Todos os Santos. No século VIII, o Papa Gregório III transferiu a data da celebração para o dia 1º de novembro, justamente o dia seguinte ao Festival de Samhain, e dedicou esse dia a todos os santos e mártires da Igreja. O objetivo era cristianizar uma festa que o povo não abandonava. Mais tarde, o Papa Gregório IV estendeu a celebração a toda a cristandade, oficializando o Dia de Todos os Santos como data universal. Assim, a antiga noite pagã do Samhain se transformou na véspera de Todos os Santos, em inglês All Hallows Eve, expressão que, com o tempo, se contraiu em Halloween. Mas a história não parou aí. No século XI, a Igreja de Roma instituiu outra data, o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, logo após o Dia de Todos os Santos. Essa data foi criada por Odilo, abade de Cluny, na França, por volta do ano 998 d.C., que determinou que em todas as abadias, sob sua direção, fossem realizadas orações pelos mortos no dia seguinte à festa dos santos. A prática se espalhou rapidamente e foi oficializada por toda a Igreja. O propósito, segundo Roma, era rezar pelas almas do purgatório, acreditando que, através das orações e missas, essas almas poderiam ser purificadas e libertas de seus pecados. Mas o ensino do purgatório nunca foi encontrado nas Escrituras. A Bíblia é clara em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O Dia de Finados, portanto, consolidou a ideia de comunicação com os mortos e a fé em intermediários, conceitos que a palavra de Deus condena abertamente. O que começou como um ritual pagão de honra aos espíritos se tornou uma tradição religiosa institucionalizada. Nos séculos seguintes, com a colonização europeia nas Américas, essas tradições viajaram para um novo mundo. Os imigrantes irlandeses e escoceses, especialmente durante a Grande Fome da Irlanda no século XIX, levaram consigo as lendas do Samhain e as celebrações de Halloween. Nos Estados Unidos, o Halloween se adaptou à cultura local e, aos poucos, se tornou uma das maiores festas do país. As comunidades começaram a organizar desfiles, festas e brincadeiras, e o antigo costume celta das oferendas foi substituído por doces distribuídos às crianças, o famoso trick or treat, ou doces ou travessuras. As abóboras iluminadas, mais abundantes que os nabos americanos, tornaram-se o símbolo central da festa. O Halloween, então, deixou de ser uma tradição religiosa e se transformou em uma celebração nacional, exportada depois para todo o mundo. Mas a modernidade trouxe um novo combustível para essa antiga fogueira espiritual. A mídia e a indústria do entretenimento transformaram o Halloween em uma máquina global de influência cultural. Desde meados do século XX, Hollywood tem usado o Halloween como palco para glorificar o medo, a morte e o ocultismo. Filmes como Halloween, Sexta-feira 13, A Noite dos Mortos-Vivos, O Exorcista, O Estranho Mundo de Jack e até animações aparentemente inofensivas como O Hotel Transilvânia e A Noiva Cadáver moldaram gerações inteiras para aceitarem o sobrenatural, o macabro e o demoníaco como entretenimento. O cinema, as séries e as músicas criaram uma cultura que banaliza o mal
pra mim. Vem pra cá! Está tudo bem! Se você olhar bem... E romantiza o inferno. Bruxas, vampiros e demônios se tornaram figuras admiradas, e a fronteira entre o certo e o errado, o santo e o profano, se tornou invisível. O Halloween Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o que fez. Você pode até se esconder e rezar, mas o povo real não irá. deixou de ser uma simples festa e se transformou em um instrumento espiritual de influência global que naturaliza o medo e a idolatria da morte. Hoje, ele movimenta bilhões de dólares, tornando-se uma das festas mais lucrativas do mundo, uma verdadeira indústria das trevas. A Bíblia condena toda forma de feitiçaria, necromancia e comunicação com os mortos. Em Deuteronômio 18, 10 a 12, o Senhor diz: "Não se achará entre ti quem consulte os mortos, porque tudo isso é abominação ao Senhor." Em Levítico 19, 31, ele ordena: "Não vos voltareis para os necromantes nem para os adivinhos, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus." E em 2 Coríntios 6,14 está escrito: "Que comunhão tem a luz com as trevas? Que acordo há entre Cristo e Belial? Nenhum." O cristão verdadeiro não celebra a morte, celebra a vida. Não honra espíritos, honra ao Deus vivo. Não se contamina com as obras das trevas, mas se santifica na luz de Cristo. Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João 11, 25. Enquanto o mundo veste máscaras, nós revelamos a verdade. Enquanto o mundo acende velas, nós erguemos as mãos em adoração. Porque a morte foi vencida e Jesus reina para sempre. Se este vídeo falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade. TCN, revelando o que o mundo tenta esconder, porque a verdade liberta.